você tem que trocar, fica trocando o óculos. Eu sempre perguntava isso, poxa, então por que eu tenho que trocar o óculos todo ano? O óculos não veio para acabar com a história, não, é assim, né? Perfeito, exatamente, Robson. É importante a gente diferenciar dois tipos de pacientes, assim. Tem pessoas, Robson, que só tem o problema de grau, e aí sim, tranquilamente, a gente passa o óculos ou a cirurgia refrativa, mas quando o paciente ele tem doença no olho, primeiro a gente cuida das doenças, porque a doença pode alterar o grau. Como, por exemplo, quem tem diabetes, o grau fica completamente errado. Quem tem aquela carnezinha nos olhos, chamado pterígio, o grau fica errado. Quem tem doenças graves, como glaucoma, tudo isso é mais importante. O óculos, gente, claro, é muito importante o grau, mas primeiro, nós somos médicos, né? A gente cuida da saúde da doença. Porque, infelizmente, muitas pessoas chegam na clínica, doutor, eu quero trocar o óculos. Eu, sim, vamos trocar se você não tiver doença nos olhos. Porque se você tiver doença nos olhos, você pode estar com um óculos novinho aqui, mas a visão continua embaçada. Porque você pode estar com uma catarata, um diabetes, um pterígio, um glaucoma, e isso sim influencia na visão. Então é muito importante a gente diferenciar para as pessoas ficarem bem orientadas e fazer o que é mais correto, né? O que é saudável para os seus olhos, para a sua visão. Acho que falaram muito aqui, dois, tanto o alfa quanto o análise, aí não esquece aí a cirurgia refrativa. Exames são necessários antes de fazer essa cirurgia refrativa? Excelente, Robson. É feito vários exames, tá? Primeiro, um exame oftalmológico geral, em que nesse exame oftalmológico geral a gente vai avaliar toda a estrutura do olho do paciente. A gente vai avaliar a córnea, a superfície, para ver se o paciente não tem olho seco. A gente vai... Olho seco é uma síndrome do olho seco que a gente primeiro precisa tratar para depois fazer a cirurgia de correção do grau a laser. A gente avalia também a pressão intraocular, se esse paciente tiver com a pressão alta. Primeiro a gente cuida da pressão para depois ver a questão da refrativa. Examina também o fundo do olho, a retina, para ver se não tem alterações graves, como afinamento na retina, retinopatia diabética e também o grau do paciente, que a gente faz na clínica para saber exatamente qual o grau do paciente, se ele tem miopia, hipermetropia e astigmatismo. Depois da gente fazer esse exame geral do paciente, a gente vai para uma segunda parte, que são os exames específicos da córnea, que é a região onde a gente faz o laser refrativa. E aí tem vários exames, como a topografia da córnea, ou também a tomografia, que são dois exames muito importantes, que a gente avalia a estrutura da córnea, se ela está bem regular, se ela está adequada, e a gente descarta a principal doença, que é uma contraindicação da cirurgia refrativa, que é o ceratocone. Além disso, a gente faz o exame chamado paquimetria ultrassônica, em que a gente avalia a espessura da córnea. A córnea para o paciente fazer a cirurgia refrativa, Robson, tem que estar bem espessa, bem saudável, bem adequado para passar para o procedimento. E também o exame chamado de aberrometria, em que a gente avalia se o paciente tem alguma aberração óptica, para a gente poder prever. Aberração é uma alteração que pode dar na córnea, que pode interferir no grau, no resultado da cirurgia refrativa. Então, tudo isso a gente faz com muita análise, é um protocolo que a gente faz na clínica, que é a tomografia, a paquimetria e a aberrometria, para a gente poder garantir excelentes resultados no pós-operatório da refrativa. Bem, feito tudo isso, pergunto, e limite de idade? Será que um adolescente pode fazer? Com 80 anos pode fazer? Como fica essa história? Excelente pergunta, Robson. Existe sim um limite, tá? Não é todo paciente que pode fazer. Primeiro, o limite inicial, a partir dos 18 anos de idade. E por quê, doutora? Porque é a partir dessa época que, teoricamente, o seu grau vai estabilizar. E é importante falar que a estabilidade de um grau é em torno de 0,25 a meio durante um ano. Então, se uma pessoa variou só 0,25, 0,5 durante o ano, a gente considera uma estabilidade do grau. A partir dos 18 anos, até em torno dos 48, 49 anos, a gente pode corrigir o grau com toda a segurança. Importante falar que, Robson, a partir dos 40 anos, vai surgir um grau chamado presbiopia, que é a dificuldade do paciente enxergar de perto para ler a Bíblia. Mas a gente também pode fazer na presbiopia. Esse é o primeiro grupo de pacientes que a gente pode fazer a cirurgia de correção de grau a laser. E tem um segundo grupo, que são pessoas, Robson, que já fizeram a cirurgia de catarata, pessoas de 60, já fiz pacientes de 70 anos de idade, que fizeram a cirurgia de catarata, colocaram a lente da cirurgia de catarata, mas ficou com um grau residual de miopia, de hipermetropia ou astigmatismo. Às vezes faz a catarata, coloca uma lente, mas ficou com 3, 4 graus de astigmatismo e a pessoa depende de óculos. E aí, nesse outro grupo de pacientes, a gente também pode fazer um ajuste desse grau após a cirurgia de catarata. Então, nós temos esses dois públicos excelentes para fazer a refrativa. Então, acho que já
já fui fazendo, já estou com resposta em relação a essa cirurgia refrativa, que ela corrige então todos os tipos de erros. Excelente. 4 tipos de erro. Miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe. Hipermetropia e presbiopia, que é a dificuldade de enxergar de perto. A hipermetropia quando é mais jovem, a presbiopia quando é a partir dos 40 anos e o astigmatismo, que é a visão embaçada. E uma coisa importante, o paciente perguntou: doutor, eu tenho miopia e astigmatismo, consigo corrigir com a refrativa? Sim, durante a refrativa a gente consegue corrigir esses 2 erros. Era o meu caso, Robson. Eu tinha miopia e astigmatismo. Em um procedimento só, a gente consegue corrigir a miopia e astigmatismo, dando esse sonho, essa liberdade visual, que é você acordar, enxergar tudo, fazer um esporte, uma atividade física, estar num palco cantando, ou então pregando, enxergando as pessoas. Tenho vários pacientes, pastores, pacientes que são bailarinas, que o sonho deles era estar no palco e poder enxergar as pessoas para escutar o que eles estão falando. Então, tenho realizado esse sonho para a honra e glória do Senhor Jesus em muitas pessoas e muitos têm ficado muito felizes. Então, só para explicar, dizer que a refrativa, ela pode corrigir tudo junto, em um mesmo procedimento. Miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo, presbiopia com astigmatismo. Então, em um procedimento só, a gente corrige, em nome de Jesus, todo o grau do paciente. Então, eu sinto, por exemplo, com 66 anos, tenho diabetes, fiz de olho lá na retina dele. Graças a Deus. Perfeito. Não tem retinopatia diabética. Mas, de alguma forma, vejo pequeno embaçamento. Sim, perfeito. Vamos cuidar. Talvez o início do catarata, porque o catarata é um processo natural de envelhecimento. Exatamente, Robson, é um processo natural de envelhecimento. Eu digo meus pacientes, ninguém vai fugir, todo mundo vai ter catarata, que é o envelhecimento de uma lente que a gente tem dentro do olho chamado cristalino, que a gente nasce, ela é cristalina, transparente, mas à medida que vai passando o tempo, fatores ambientais, envelhecimento, hábitos, cigarro, bebida, ela vai envelhecendo e ela vai ficando branquinha, que é a catarata. E aí vai deixando a visão embaçada. Uma coisa importante Robson, nem toda catarata precisa ser operada de imediatamente. A gente só opera quando a gente lá na clínica, a gente avalia o paciente e a visão está muito prejudicada. A visão está bem embaçada, aí sim é um ponto da gente conversar sobre a catarata. Falando do pterígio, o pterígio sim, ele também deixa a visão embaçada. Ele gera um grau equivocado, errado de astigmatismo. Então tem muitas pessoas que têm o pterígio que está com óculos, mas infelizmente o óculos pode estar com um grau errado por conta dessa carnezinha, tá? Então é importante primeiro tratar para depois passar o grau corretamente. E com relação à carnezinha, o pterígio, Robson, é importante falar que não é preciso o pterígio estar muito grande. Tem pacientes que chegam na clínica com pterígio grau 4, que é quando já chegou na pupila para poder tratar. Não precisa. A carnezinha já cresceu um pouquinho na parte preta, que é o grau 1 que a gente fala, já tem indicação. Ontem mesmo eu fiz um paciente em Rosário, uma cirurgia, era o pterígio grau 1. Mas pensa no pterígio que me deu um trabalho para fazer muito profundo, ou seja, essa carne ela cresce não só para cá, ela cresce profundamente para o olho. Então precisa fazer o tratamento mesmo que ele esteja no grau inicial, para evitar as consequências de visão embaçada, olho vermelho, olho seco. Essa carne gera um olho seco muito grande, arde o olho, dói. Exatamente. Às vezes o paciente pensa que é o grau assim não tem essa capacidade. Geralmente é um olho seco por algumas doenças nos olhos que precisam ser tratadas. Recuperação de cirurgia refrativa. Pronto, muito tranquilo, tá? Uma recuperação excelente. Basicamente, os cuidados é utilizar o colírio, que é um antibiótico com um anti-inflamatório, um associado, e um lubrificante, que aí esse tem que lubrificar bastante, e utilizar o óculos escuro para não pegar sol e poeira, tá? É importante falar que nos 3 primeiros dias após a cirurgia de refrativa, cada paciente é muito individual, pode sentir uma sensação de uma areiazinha, de um corpo estranho, mas é completamente suportável. Após esses 3 primeiros dias, que é o período em que a córnea cicatrizou completamente, o paciente não sente os sintomas. Em torno de 5 a 7 dias, 5 dias, a gente tira a lente de contato, que é uma lente protetora que a gente coloca após a cirurgia, e após a lente, que retira a lente, a visão vai melhorando progressivamente. É uma bênção. Com 7 dias melhora, com 1 mês melhora ainda, e é uma melhora progressiva. E aí, você gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com outras pessoas, para que várias vidas sejam transformadas. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para você compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até a próxima!